Olá, sou o professor Yuri e nós vamos resolver a nossa última questão da lista de juros simples. Professor, essa questão é muito complicada. Olha que questão grande, ela não tem nenhum valor. Como é que eu faço para resolver? Muito simples, gafanhoto. Para você resolver essa questão, você tem que escrever. Então não basta ficar lendo a questão, porque você não vai sair do lugar. E nós vamos ver que essa questão ela se divide em duas partes. Vamos lá. Primeira parte. Nós temos um capital C. Opa, capital é PV. Então vamos colocar aqui, ó, juros, PV e N. Então ele está dizendo que o meu capital C, esse capital C é o meu PV, meu valor presente. Foi aplicado no regime de juros simples, então a gente já sabe que vai resolver usando a fórmula de juros simples. Durante um certo prazo é sinônimo de período. E ele dá o prazo aqui, N1. Professor, não estou entendendo nada. A taxa de 2% ao mês. O único valor que ele deu aqui pra gente, né? 2% ao mês. Após esse prazo, os rendimentos. Opa, lembra que lá atrás a gente falou que rendimentos é juros? Então vou chamar aqui o rendimento ou juros de R, que é o rendimento. Na verdade, R1. Os rendimentos foram retirados e o capital restante foi reaplicado. Opa, aí vem a nossa interpretação. Se eu aplico o meu capital PV, obtenho um juros R1, o meu valor futuro, que é o montante, vai ser PV mais juros, que nesse caso vai ser o capital mais R1, ok? Mas ele está dizendo para a gente que ele vai retirar o rendimento. Mas se eu retirar o rendimento, o que sobra? O capital. E aí a gente vai para a segunda parte do problema. Na segunda parte, o que a gente vai fazer? Vamos ter de novo juros, PV e N. E ele continua. Foram retirados, os rendimentos foram retirados e o capital restante, bom, o capital restante era o mesmo capital que eu tinha anteriormente, é o C. Foi reaplicado por outro prazo N2. Opa, então esse aqui é N. N2 é o meu N. Ainda sob o regime de juros simples, isso é importante, na mesma taxa de juros anterior. A taxa de juros anterior está aqui, ó, 2% ao mês, proporcionando rendimento igual a R2. Opa, então agora a gente tem outros juros que rendeu essa operação. Agora é que ele vai dar informação importante para a gente. Sabendo que o prazo N1 mais N2 da operação inteira foi de 1 ano. Ah, professor, então quer dizer que N1 mais N2 é igual a 1 ano. E que o rendimento R1 mais R2 foi de 360, R1 mais R2 foi 360 reais. Qual é o valor do capital C? Muito simples. Isso aqui, na verdade, ele pegou o capital que ele tinha, um determinado capital, aplicou esse capital
aqui, depois de um determinado prazo, esse capital rendeu os juros, né? Ele chamou de R1, isso aqui no período N1, e daqui para frente foi N2, né? Então daqui para cá é N1, daqui para cá foi N2. Só que esse total é um ano e aqui rendeu os juros R2, ok? Rendimento R2. R1 mais R2 a gente sabe aqui que é 360, N1 mais N2 a gente sabe que dá um ano. Na verdade isso é um problema onde os juros vale 360, o PV é o capital, que eu não sei quanto é, a taxa é 2% ao mês e o N é igual a um ano. A gente só precisa agora resolver como já está acostumado. Eu vou verificar se o período e a taxa estão na mesma unidade de tempo. Aqui está em mês, aqui está em anos. Vou transformar isso aqui para meses. É só multiplicar por 12. Então vou ter 12 meses. Verifiquei a minha primeira observação. A segunda é transformar a taxa de percentual para unitária. Divido por 100. Isso aqui vai ficar 0,02 ao mês. E agora, professor? Agora vamos aplicar a fórmula. Lembra da fórmula? Se eu não tiver a folhinha, eu sei que juros é PV vezes I vezes N. Como eu quero descobrir PV, o I vezes N passa para o outro lado dividindo. Então fica aqui I vezes N. Então PV é igual a juros dividido por I vezes N. Os juros foi 360. A taxa 0,02 e o N 12. Agora é só fazer na calculadora. Colocar a calculadora do outro lado agora. Opa, professor. Se eu for fazer a conta na calculadora, eu preciso colocar os parênteses, ok? Nunca esqueça, senão dá errado. Então vamos lá. 360 dividido, abre parênteses, 0,02 vezes 12, fecha parênteses. Isso é igual a 1.500. Então PV igual a 1.500. Aqui não precisa colocar a resposta, é só marcar a letra certa, a letra D de dado. Um abraço e a gente vai se encontrar agora na lista 2.